Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é o circo, mais precisamente o circo de rua. E aqui em nossos estúdios nós temos o Rodolfo Pinotti e o Johnny Gouveia, que são da Companhia dos Homens de Palha de Circo e Teatro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Contraplano. Obrigado a você, Davi. Eu que agradeço também, é um prazer. Legal, acho que esse é um trabalho diferenciado que vocês fazem aí, que é o teatro de rua. A gente pode perceber que não são muitas pessoas que fazem essa arte, essa manifestação. Queria que vocês falassem um pouquinho, então, desse trabalho que vocês fazem aqui na região. Beleza. Bom, a gente tem um espetáculo, né, juntos, que é a Companhia dos Homens de Palha e a Banda Evolua. Nós somos um grupo aí. E esse espetáculo está com ele há 2 anos, chama Sonhos de Palhaço, Carambas e Carambolas. E a gente estreou no Festival de Curitiba em 2012 e temos circulado aí já há algum tempo. Diferente do que geralmente as pessoas acham, o teatro de rua, na verdade, o teatro nasceu como teatro de rua, né? E com o tempo ele foi, e com o tempo que eu digo, uma coisa bem recente, acredito que, eu acho no teatro renascentista, coisa do século XVIII, provavelmente, que ele começou aí mais para a caixa preta, que a gente chama, que é para o teatro de palco, o teatro de palco italiano. Que a tradição do teatro mesmo, ela é necessariamente de rua, né? O que acontece é que houve uma inversão, né? Parece que quem faz teatro de rua está fazendo uma coisa inovadora, diferente, quando na verdade a gente está bebendo na fonte da origem dessa arte, né? O circo, de certa forma, é a mesma coisa. O circo, a história dele, de nascimento dele, é muito próxima a como nasceu o teatro de rua. Inclusive, provavelmente, ele é até mais antiga do que o teatro, né? Tem relatos de malabaristas egípcios há muitos anos antes de Cristo, né? Então, mas ele ganhou esse formato que a gente conhece hoje de uma forma mais recente, né? E comentando do circo, que esse espetáculo que a gente tem, ele é uma mistura de circo, teatro, poesia e rock. Para o mundo gargalhar, ele tem que tropeçar, cair. É ladrão de mulher, e o palhaço o que é? É ladrão de mulher. Essa pitada de rock foi trazida pela Banda Evolua, que foi... daqui a pouco a gente conta um pouco como é que foi essa parceria. Mas, a priori, eu e o Jorge Peronelli, né, meu nome é Rodolfo Pinotti, nós trabalhamos durante muito tempo juntos e sempre falavam pra gente que a gente tinha que montar um espetáculo e tal. E eu já desenvolvo um trabalho com teatro de rua e de palhaço, já trabalhei inclusive em circo, né, circo de lona, um circo chamado Bolshoi, já há bastante tempo, para ser bem preciso, talvez uns 15 anos eu trabalho. Eu montei o primeiro espetáculo com a linguagem de palhaço, eu tinha 14, se eu não me engano, 14, 15 anos, eu estou com quase 30. Né? Então eu já tenho uma história bem longa nisso. E, porventura, esse trabalho de palhaço que eu fazia também era um trabalho de teatro de rua. Né? E nós nos juntamos, eu sou um apaixonado por teatro de rua, tudo que eu pego eu acabo transformando em teatro de rua. Mesmo que vá para o palco, tem um cheiro de teatro de rua. E aí eu e o Jorge, nós juntamos e vamos montar alguma coisa. O que a gente quer montar? A primeira coisa que a gente pensou foi, a gente quer montar alguma coisa com poesia. Né? Que é algo, e não só poesia que fosse lúdico, né? Que fosse algo poético, mas poesia literalmente. Enxertar pedaços de poesia dentro da dramaturgia, que era um outro ponto que a gente queria também dar um tratamento legal e tudo, que era a dramaturgia, o texto que a gente ia apresentar. Então a gente focou nisso. Né? Então, se a gente pegar hoje a nossa peça, ela tem provavelmente uns 8 enxertos de textos de 5 autores diferentes. Então tem desde o Mário Rainho, que é um poeta português que fez uma poesia para o Jorge. Né? Ele viu uma foto dele em algum blog, em algum lugar aí, e ele fez uma poesia sobre o palhaço, que está dentro do espetáculo. Há trechos do Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, e de vários outros que a gente fez uma coxa de retalhos de poesias e colocamos em vários momentos. E aí,
um belo dia, né, o Johnny me procurou, né, aí eu acho que ele pode contar melhor isso. E entrei em contato por um projeto meio doido que a gente estava encabeçando numa fase nova da minha banda. Já eu toco desde os 12 anos de idade, assim, desde o primeiro show. E a partir daí fui desenvolvendo isso como um hobby, enquanto eu me conhecia como gente e crescia como gente. Sou de Cruzeiro, também uma cidade pequenininha do estado de São Paulo. Vim estudar em São José dos Campos para fazer informática. E sempre tive esse lance, né? A veia da música, a veia artística junto comigo. E por volta dos meus 19 para 20 anos de idade, meio que larguei tudo, assim, da vida que eu estava construindo para eu viver só disso, assim, né? Viver esse sonho, viver essa arte. Nisso, tive bandas, projetos de tributo, que são coisas que eu ainda trabalho até hoje, né? Tenho 2 bandas autorais. Uma delas é o Evolua, a outra é a Daisy, que é uma banda de música folk. E tenho meu trabalho solo hoje em dia também. Mas tudo isso, que é o trabalho ligado ao teatro, que também é um outro trabalho que eu faço artisticamente, graças a esse cara que está aqui do meu lado, e os outros 2 que trabalham com a gente, que é o Gabriel Carrara e o Jorge Peronelli. O Gabriel, que é o meu parceiro no trabalho, e o Jorge, que é o parceiro do Rodolfo. Graças a esse grupo também, eu trabalho também com teatro, que para mim foi uma coisa muito legal na minha vida. Porém, como começou, né? O Evolua, que é a minha banda autoral, uma das, tinha passado por uma fase bem difícil. A gente mudou, saiu integrante da banda, né? Mudou, aí muda tudo, né? Toda mudança para um relacionamento traz muita coisa boa, muita coisa ruim. E com isso, eu me peguei, compondo uma peça, como um músico de uma banda de rock progressivo, assim. Aí eu queria fazer um filme dessa peça, falei, eu preciso de atores, bons atores, pessoas que estejam ligadas à arte de uma forma mais amorosa, talvez. E por dica de um amigão meu, ouvi falar do Rodolfo. Aí entrei em contato com o Rodolfo, falei, quero fazer um filme, preciso de bons atores, quero conversar sobre isso. Ele falou, cara, que legal, tenho também umas ideias na cabeça, vamos conversar sobre isso. Aí sentamos para conversar sobre essa ideia do filme, coisas que talvez a gente poderia ter em comum. E no fim dessas coisas todas que a gente conversou, da ideia do filme, nada deu certo e surgiu uma peça de teatro. Que para mim foi uma das melhores, talvez maiores realizações que eu tive como artista na minha vida até hoje. O que é muito legal, assim. E essa parceria já dura quanto tempo? Essa parceria já tem um pouco mais de 2 anos. Uns 2 anos, 2 anos e alguns meses, 2 anos e 3 que a gente meses. já faz isso. Na verdade, a gente se conheceu em janeiro. Faz uns 2 anos e 1 mês, mais ou menos. A gente se conheceu em janeiro e em 1 mês e meio a gente tinha a peça pronta. E a gente estava apresentando ela no Festival Internacional de Teatro de Curitiba, pelo Fringe, que era a parte que a gente fazia teatro de rua. E, cara, foi bem legal, assim, foi uma coisa tão inovadora para mim, assim, na minha vida mesmo, que para você ver. Eu cresci numa cultura, por exemplo, sempre ouvi rock internacional, sempre quis tocar e tal, eu trabalhava com outras coisas, mas aí quando eu pensava, sonhar com o lance de, vou ter uma banda, vou ser roqueiro e tal, eu nunca imaginei um trabalho que fosse lúdico, um trabalho que fosse diferente. Tanto que, depois do teatro e por muitas coisas que aconteceram na minha vida, hoje em dia, cara, eu trabalho com musicalização infantil, que foi uma coisa que eu aprendi muito do lúdico, do fato de eu estar trabalhando com teatro, do fato de eu estar me envolvendo com teatro. E foi uma coisa que aconteceu muito legal na minha vida também, que foi 2 trabalhos que acabaram se encontrando na minha vida de uma forma, aliás, num tempo igual. E foi 2 coisas no qual eu cresci paralelamente, assim, e foi bem legal. Bem legal, esse lance do lúdico. E, se você fosse parar para pensar, hoje em dia, né, eu parando para pensar, a maioria das bandas que me influenciam, a maioria dos gênios que me influenciam, todos têm um trabalho muito parecido com esse tipo, assim. Ou bandas que fizeram trilhas para filmes, ou bandas que fizeram filmes das músicas, ou teatro também, que tem uma trilha sonora, uma sonoplastia maravilhosa, assim, musicais, todo esse tipo de coisa também ligado à arte, assim, que acabou me despertando muito, né, uma paixão absurda, e tanto que eu acho que até hoje a gente está nessa, assim, já passamos por muitos altos, baixos, e estamos trabalhando, graças a Deus, hoje em dia, novamente, feliz de estar fazendo o que está fazendo, assim, muito legal. Legal, e como é que funciona essa fusão aí de todas essas artes, do circo, da música, do teatro? O que o pessoal vai encontrar aí, e aonde que o pessoal pode, de repente,
encontrar com vocês pelas ruas aí da nossa região? Como que funciona isso? Nós fizemos algumas apresentações em São José dos Campos, em março. Temos uma data somente em abril, em São Francisco Xavier, dia 26 de abril, às 17 horas, na pracinha central lá do Coreto. A gente vai apresentar lá e o pessoal vai encontrar a gente na praça mesmo, não tem outro lugar. Até porque se convidar a gente para apresentar em algum teatro, a gente nega. Fomos convidados, vira e mexe a gente é convidado. Ontem me perguntaram, pode apresentar? Poxa, não dá. Né? Pode ser na porta do teatro, na rua. Só se for, eu falei exatamente isso, só se for na rua. Né? Comentar uma coisa também, você falou de circo. O circo, diferente do que as pessoas têm uma ideia, ele não é uma arte de tradição, isso é um entendimento meu. Né? Muito pelo contrário, é uma arte de vanguarda. Todas as misturas, todas as inovações artísticas, elas começaram pelo circo. Se a gente for pensar no circo brasileiro, por exemplo, a música popular brasileira, quando eu falo música popular, eu estou falando de Tonico Tinoco, né, desses artistas daquela época, eles se desenvolveram mesmo a partir do circo. Eles tocavam no circo e circulavam pelo Brasil nesses pequenos e médias lonas que iam. O cinema, o primeiro lugar que foi, não sei se o primeiro, mas ele popularizou pelo circo, ou mesmo o zoológico, que hoje no circo é tão algumas vezes com razão, outras não, né? Não é geral. O zoológico se popularizou a partir do circo, e tantas outras artes que elas... o próprio teatro, ele foi popularizado em função do circo. Então, se alguém me pergunta se um espetáculo, essa mistura, o que ela é? Ela é nada mais, nada menos do que uma mistura circense. Né? No circo que você vê essa gororoba, né? Que grande absurdo que é você pegar um espetáculo de palhaço, de circo, que tem poesia, e enfiar rock no meio. Não faz o menor sentido. Né? Mas é o nosso desejo é fazer isso. Ou faz todo sentido, né? Ou faz todo sentido. Ou por que fazer sentido, né, cara? Exatamente. Que sentido tem uma mulher, ela ir para um paredão e um outro jogar faca nela? Que sentido que tem? Mas eles quiseram fazer isso da vida deles. Isso! Que rufem os tambores! Né? E é isso que a gente constrói, né? Dentro dos desejos nossos, aquilo que a gente acredita enquanto artistas, muito mais do que separar, não, minha área é essa, sua área é aquela, não. Atualmente, né, a gente ensaia com uma certa regularidade, o nosso barato hoje é tentar fundir e confundir cada vez mais o que é cada um. Né? Então a gente vai tentar virar um pouco mais músico e eles vão tentar virar um pouco mais palhaço. Esse é o barato atual, né? E o que eu acho que é muito legal disso também é você dar a liberdade da pessoa pensar junto com você, entendeu? A gente não é uma TV própria de manipulação, vamos dizer assim. E assim, pela outra pergunta que você fez também, onde as pessoas podem encontrar a gente? Felizmente, graças a vocês também, que eu agradeço muito, podem encontrar aqui na TV Câmara, né? Muito legal. Um pouco na internet também, porque a gente tem um pouco do nosso material, mas onde com certeza vão encontrar, e não só pela gente, mas vão encontrar todo tipo de espetáculo. É na rua, não tem como. Acho que ficar em casa também só nunca vai adiantar. E se for depender da gente, na rua você encontra a gente, certeza. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu queria perguntar você como músico, né? Como que essa interação com a arte circense, com o teatro, como que isso agregou também nessa sua parte musical, e perguntar para você como que, né, o seu encontro com o Johnny, essa mistura com o rock, como que isso acabou transformando também a maneira como você fazia o circo de rua ou o teatro, como que essa mudança na vida de vocês a partir desse encontro? Então, desculpa até como ele perguntou para mim, eu vou tomar a Fica dianteira. à vontade. Mas, para mim, cara, foi essencial, assim, como eu mesmo disse, eu acabei me encontrando com um trabalho que eu nunca pensava para mim, que era a musicalização infantil, e é uma das coisas que hoje em dia, tipo, alegra meu coração de estar vivo, assim, de estar dedicando a minha vida ao que eu amo. E acho que num fato, por exemplo, pelo que eu gosto, pelas minhas inspirações, assim, o teatro me trouxe
um complemento, porque não é nem um suplemento, porque para mim faltava, entendeu? Me trouxe um complemento visual para o que para mim já era uma coisa maravilhosa auditiva, entendeu? E então, na minha vida hoje em dia é uma coisa completa e se torna cada vez mais a cada dia que passa, assim, a cada dia que me vem. Mas, sinceramente, para mim, demais, demais. Eu acho que é uma coisa que vale a pena para todo mundo. Tanto, por exemplo, o ensino musical ou um ensino de interpretação, um ensino de liberdade, sabe? Daí a importância até dessas ferramentas, elas estarem sendo incluídas até na educação das crianças, né? Nas Justamente. escolas, o ensino de artes, o E ensino da música. Graças a Deus, ou a quem for, ou não sei quem é o responsável sobre isso, porém, graças a esses, isso está sendo bem visto hoje em dia, coisa que nunca deveria ter sido deixada de lado, porque tem muita gente que sofre pela falta de não ter esse tipo de cultura, esse tipo de educação. E até porque a gente sabe também que existe um preconceito, às vezes, muitas vezes, né? Muito grande, cara. Com relação aos artistas. Muita gente acha que o muito artista, grande, se ele não está sim. emplacando aí nas rádios, se ele não está na Ele não é televisão, artista, né? ele é Não um merece vagabundo, respeito, ele tá, né? Acontece bastante, cara. Acho que no circo tem muito isso também, né? Acho que o circo até mais, se for ver. O artista, de modo geral, tem essa fama e muito em função da sociedade que a gente vive hoje, né? É uma sociedade que valoriza, tem uma questão do capital muito importante. Mas até isso já caiu, né? Eu vivo hoje, né? O Johnny também, aliás, todos nós 4 vivemos hoje de arte de uma forma muito digna, muito confortável, economicamente mesmo eu estou falando, né? Então, mesmo esse preconceito de aquilo que quem não tem poder de consumo, né, não recebe um bom salário, a pessoa era desvalorizada de modo geral, ou acredita-se que o circo sempre teve muito atrelado à coisa cigana, né, à cultura cigana, e atribui que não, se eles vão viajar daqui a pouco, toma cuidado com a carteira, porque, né, ou artista de rua mesmo, é visto de uma outra forma. O artista ainda é visto de uma forma muito romântica, né? Quando eu falo romântica, é inocente mesmo, acha-se que ele vai... que ele faz por amor até, não que ele não faça, mas porque exato, por causa disso ele não deve ganhar por isso, né? Fica meio sedutor. Né? Não é incomum a gente perguntar, você não pode apresentar em tal lugar, assim, tal, vou te mandar um orçamento, tal, ué, mas vocês cobram? Né? E às vezes não entende que, poxa, isso que paga, a fralda do meu filho, que paga o aluguel da minha casa, né, que paga a comida que vai para minha mesa. E até para ir menos pessoal, isso é isso que paga a sua gasolina, é isso que paga Exato. a caixa de som que você Tudo, monta, tudo. o figurino, né? Então, o Brasil tem passado por uma conscientização, por mais lenta que seja e tardia, de valorizar outros segmentos da economia, né? E os artistas entraram nisso. Agora, respondendo o que você falou sobre esse encontro, né? Eu estou já há algum tempo, né, mesmo antes da gente se encontrar, pensando em algumas coisas, em duas em especial. Né? Uma, por que o teatro e as artes, de modo geral, não as que entram na graça da massa, né? Nada contra o entretenimento de massa, mas por que o teatro, as pessoas deixaram de gostar, né? Isso é um ponto que eu fiquei pensando. E o outro por que eu acho, aliás, por que eu tenho certeza que o teatro nunca vai morrer, né? Que são coisas que dialogam bastante. Eu acho que esse entendimento, as pessoas se afastaram um pouco do teatro, até da própria música, dependendo da área, por essa inversão de valores que a sociedade inteira teve. Né? As pessoas houve tem coisas que têm valor hoje que não dá para entender por quê. Né? Por que um lugar por que um museu hoje não recebe visitação alguma estando do lado de um bar que está lotado? Né? Não dá para entender. Helena Calil, por exemplo, que é uma galeria que tem em São José, não entendo por que as pessoas não visitam lá. Essa é uma resposta que eu não tenho, mas eu tenho certeza que ela tem um pouco a ver com a minha segunda questão, que é como fazer isso sobreviver. Né? Por que está de pé ainda? Eu não vejo outra explicação senão o rito. Né? Senão as pessoas vão assistir teatro e não vão
assistir aquilo na TV, ela se preocupa em sair de casa e ir até lá, sendo que ela podia ver no YouTube. Se colocar lá Sonho de Palhaço, Carambas e Carambolas, você vai encontrar no YouTube a peça. Por que as pessoas preferem ir assistir? Né? Isso tem um porquê de existir. Existe uma necessidade no homem, de modo geral, a gente vive disso, a gente tem que alimentar a nossa alma com um encontro. Né? Eu, quando encontro o outro dentro de um contexto de apresentação artística, aquilo me dá a razão de existir. É meio profundo, mas eu acho muito, muito prático, muito real isso. É bem válido, né? Total. E a gente vê muito isso na música. Né? Aliás, a gente vê muito isso em vários fenômenos do mundo. Né? A igreja ela é movida por isso, mas a música atualmente ela é por excelência isso. Né? Eu fui há uns 2 anos no show do Pearl Jam e você via a felicidade das pessoas de estar ali, de participar. Você vê o Ed Vedder, que é o cantor da banda, desse tamanhinho, mas as pessoas estão encantadas em estar ali, sendo que eu podia ver ele na minha tela de plasma, sei lá que tecnologia LED maluca gigante tem em casa. hoje. Né? Ele do tamanho dele real, ele com 2 metros de altura se quiser, faz o tamanho que ele quiser. Mas as pessoas não têm interesse em ver o clipe dele, elas querem se reunir. Isso faz todo sentido. E eu acho que a música, ela é por excelência isso. Ela traz essa sinergia, esse entendimento de que, ok, você pode botar o seu CD para tocar, pode ver o nosso clipe no YouTube, mas não é a mesma coisa do que se encontrar comigo. Aliás, aproveitando esse gancho, como que foi quando vocês começaram a se apresentar a primeira vez, que vocês fizeram essa mistura, exatamente essa parte do encontro, né? Que acredito que existe uma interação grande entre vocês e o público e tal. Como que vocês perceberam o público ali e como que foi esse primeiro contato? Pode falar. Tá. Bom, vou falar então antes do primeiro contato, né? A primeira impressão que as pessoas tiveram, eu comentei do Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, né? Houve até um comentário do amigo do Johnny, é o Teatro Mágico do Rock. Que achou um baita absurdo, de um cara que não viu o nosso ensaio, né? Que não viu a nossa peça até hoje. Né? Na verdade, não. Foi algo bem natural. A proposta que eu fiz pro Johnny foi: não faça a trilha sonora do espetáculo. Não é para fazer. É para ser o espetáculo. Participar. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha uma nomenclatura... o que é isso, afinal? É teatro? É circo? Com certeza. É música? Também. Tem poesia? Tem poesia. Show de rock? Tem show de rock, tem tudo. As pessoas aceitaram muito bem e não ficaram se perguntando o que é isso. Senhoras e senhores, moçoilas e moçoilos, crianças e crianças, o circo Carambas e Carambolas tem orgulho de apresentar ele, um grande, um master, palhaço fresco! Agora sim, hein? Alô! Tá difícil, hein? Falar. Agora sim. Alô! Alô! E essas músicas, só para tirar uma dúvida, elas foram feitas exclusivamente para a peça ou eram músicas que já tinham no seu repertório e que você agregou na peça?
E eu acho que tem dos dois. Tem os dois. Tem dos dois, sim. Algumas já remetem a trabalhos, todos trabalhos meus, mas algumas coisas foram inventadas para a peça, tal qual, enquanto a gente ensaia, sempre surge alguma coisa nova. Então, provavelmente, você vai repetir É o até um fato de assistir problema nosso- os ensaios, né? A Vai- gente começa a ensaiar, aí muda começa a tudo. improvisar um monte de coisa um dia antes da apresentação. Eu falei, vocês estão ficando doidos. Na hora vai e a sair gente tudo. inclui coisa nova. Não, teve uma apresentação Acontece que a gente bastante. fez ano passado, em maio, que a gente inventou várias músicas, várias coisinhas, a gente incluiu no dia seguinte, que era a apresentação. Isso. Mas eu acho isso legal, cara, porque é isso que traz o fato do viver isso com a gente. Porque é novo pra gente também. Igual isso, assim, eu já fazia show há bastante tempo. Mas eu nunca tinha tido a situação do tipo, estou me apresentando na rua, com 2 palhaços juntos. E, assim, falando da minha interpretação. E foi mágico, cara, porque em Curitiba, que foi a nossa Não era o estreia... teatro mágico, mas foi mágico. Foi mágico, cara. E pra você ver, foi boa essa também. Desculpa. Cadê o baterista fazer o é. trará, né? Mas foi bem legal, cara, porque me trouxe uma sensação bem diferente da coisa, assim. Isso que eu ia falar, e é diferente, por exemplo, É você que diferente. fazia É suas diferente. apresentações com a sua banda. É diferente. Aí, de repente, a mesma música você apresentou lá no teatro. Não, é você sentiu que o diferente, cara. público agiu diferente. Sabe uma coisa que é muito diferente? O fato de se estar num palco é uma coisa. O fato de você estar na mesma altura que todo mundo é outra coisa. E é muito mais legal. Sabe, o visceral. É justamente isso. É o que eu acho legal, por exemplo, de uma pessoa que assiste a nossa peça no ano passado vai assistir a nossa peça hoje. Ela vai ver muita coisa diferente. E ela vai viver uma experiência totalmente nova. Por mais que ela já tenha feito aquilo antes. E eu acho que é isso que é mágico da vida, do artista. E não tem, pra mim, não tem nem como ser diferente disso. Aí ele foi embora, A rua tem uma coisa que é legal, Muito legal. a rua tem uma coisa que é legal, que é o nosso grande vício, não tem, não sou eu o dono da palavra, né? O não estar no palco é uma coisa, é um detalhe, mas assim, eu não estou no palco, né? E a luz não está em mim e o escuro não está em vocês, né? Tudo igual. Tudo igual, né? Por mais assim, ok, nós estamos microfonados, mas é porque tem uma questão técnica de bateria, guitarra junto ali que tem que microfonar. Mas ainda assim, a gente tem uma relação igual, a ponto de que se um cachorro atravessa a cena, Ele faz parte Ele da faz cena. parte. ele não só faz parte da cena, mas ele é protagonista, né? Cachorro, bêbado e criança que atravessam cena, para e dá o foco para eles, porque eles vão ganhar. Eles vão te derrubar com certeza. Eles são muito potencialmente, cenicamente maiores do que a gente. Caminhão, Né? Bastante fora coisa. o que atrapalha, Feira. né? Tem coisa que de caminhão, tal, esses barulhos a gente tem que ter uma certa tem que estar esperto ali para poder para não prejudicar a cena. Ou muitas vezes, né, incluí-la, né? Eu assisti uma peça uma vez que tinha um contexto nordestino de um grupo muito importante de teatro chamado Tá na Rua, assisti em Paraty. De repente apareceu um cachorrinho magrinho no meio da cena. Eles não só deram foco pro cachorro, como passaram a incluir o cachorro na cena, chamaram de Baleia, né? Para quem não sabe, é uma obra que é do Nordeste e tal, literária muito importante. Acho que é do Vidas Secas, não é isso? Não estou falando bobagem não, né? isso mesmo. Falar mesmo. bobagem na TV ia ser legal. Né? Mas é o Baleia do Vidas Secas. Então, Essa interação e essa adaptação com o ambiente é fundamental. ela é muito, Fundamental ela não na só rua, fundamental, mas ela é o que eu... É o que É a magia, diferencial, é a eu gosto magia, de cara. dizer. Não tem como. Gente, eu acho que o papo aqui ia bastante ainda hoje. Queria agradecer a presença de vocês, falar um pouquinho do teatro. Eu acho que um dos viés também da peça de vocês é exatamente resgatar esse teatro de rua, o circo, né, e fazer com que ele não morra, assim, não que ele vá morrer, mas acho que toda a valorização e todo o trabalho, né, em cima de uma arte tem que ser bem valorizado. Você acha que realmente um dos objetivos também é esse, de fazer a manutenção dessa arte para que ela não se perca aí no tempo? Com certeza. Não pode deixar cair em desuso, né, cara? Tudo que cai em desuso, a mente perde, né? A mente esquece. É, E é importante a gente fazer a nossa parte, eu acho. Né, a gente... A sobrevivência
Eu acho que o termo sobrevivência parece que é uma coisa que está em decadência, né? E a gente escuta muito que o circo está em decadência, o circo vai acabar. E esse discurso ele existe há muito tempo e ele está aí, Tal firme e qual o rock. forte. Tal né? qual o rock. Teatro de rua, tal como o rock. Né? O teatro de rua, de certa forma, é a mesma coisa, tudo mais. Mas o que eu acho importante a gente ter em mente, né? E aí eu vou comentar aquilo que a gente conversou antes de ligar a luzinha vermelha da câmera, né? Que assim, é a gente encontrar os espaços e respeitar as artes, e respeitar os espaços de cada pessoa, né? E eu uso como exemplo o teatro de rua há pouco tempo, né? A expressão artística em locais públicos é um direito da Constituição nossa, né? Que no final da década de 80, né? Apesar de ser um direito, essa expressão, o teatro de rua era crime, em especial em São José dos Campos. Em Jacareí isso caiu há um pouco mais de tempo, né? Mas já foi crime também em Jacareí. Foi crime até 2 anos atrás, posso estar enganado, 2, 3 anos, era crime você apresentar no espaço público. Né? A ponto dessa cultura, pelo menos em São José, ainda existir. Você vai apresentar num parque, né? Eu falo que isso aconteceu com a gente, não precisamos citar o nome, mas isso aconteceu. Você vai apresentar num parque, você não é autorizado a apresentar. Né? Eu entendo que tem algumas questões importantes, como amplificação de som, esse tipo de coisa, ela pode... É pertinente. É pertinente, mas se eu quiser pegar o meu violão e sentar num parque de São José, em especial, que eu sei um pouco mais, que nós somos de lá, tem parque que vai te expulsar. E isso é um crime que não é um crime, não só... Não é um crime, é um absurdo. Não só um crime que é ilegal, né? É um crime contra a arte, é um crime contra o uso do espaço público. O que vai acontecer se você abandona a praça? O que acontece se você abandona o espaço público? Não vai ser usado por maus elementos. Exato, alguém vai ocupar, não existe espaço ocioso. Alguém vai sempre ocupar aquele espaço. Então, enquanto houver respeito e dignidade para os artistas, né, com certeza a arte ela permanece. Porque quem faz a arte é o artista. Né? Esse é o elemento mais importante. Então, uma fundação cultural, seja ela de onde for, né, o principal compromisso dela ela tem que ser com o entendimento com salvaguardar o artista da produção dele, né? Dar condições, isso também é constitucional, dar condições para ele exercer o papel cultural dele, né? E muitas vezes, aliás, é muito comum a gente não ter esse direito, mas esse direito, não vamos entender a coisa de uma forma legal, de uma forma moral mesmo. Mas é uma Constituição de liberdade, né, cara? Uhum. Queria agradecer, então, a presença do Johnny Gouveia e Rodolfo Pinotti. Muito obrigado, cara. Obrigado, A gente gente. agradece, é um Que prazer. o espetáculo Sonhos de Palhaço, Carambas e Carambolas, dure bastante aí e que vocês possam vir se apresentar aqui em Jacareí também, logo mais. Que o pessoal, depois de assistir o programa, vai ficar com vontade de assisti-los. Legal, Pois cara. a gente espera um convite para vir para Jacareí. A gente quase apresentou ano passado, vamos ver se esse ano a gente consegue. Muito Legal. obrigado, cara. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual. Hoje falando um pouco do teatro, circo, de rua, aqui na TV Câmara Jacareí. Voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.